Olá, meus queridos fazedores de mosto, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo On Your Flavors, todos relacionados a leveduras, porque é sobre isso que a gente fala. E bora para o nosso último ponto, que é o nosso álcool superior. Lembrando que todos os defeitos sensoriais que a gente está falando aqui são relacionados às leveduras. E sim, falei no módulo anterior, mas vou repetir nesse. Caso vocês queiram uma aula inteira, totalmente diferente, com todas as percepções sensoriais, defeitos sensoriais, percepção de boca, eu vou trazer um convidado muito especial, que é meu parceiro, em outros projetos. E ele pode dar uma super aula para vocês por aqui também, tá bom? O álcool superior, ele é produzido pelas leveduras. Sim, é produzido totalmente por elas e é uma combinação, é um agregado de características que se juntam e formam esse álcool superior. A gente tem alguns resíduos do metabolismo da levedura, que são ácidos graxos, que podem se juntar com cetonas, que não foram reabsorvidas ou não foram direcionadas para o meio extracelular. Quando essa junção de ácido graxo com cetonas ou com alguns outros tipos de álcool, né, pode ser tanto etanol, principalmente etanol, né, porque metanol a gente não tem esse tipo de levedura que causa essa formação de metanol aqui. A gente tem leveduras específicas para fazer isso, né, que são leveduras de cachaça, leveduras de garrafa. E o que pode ser, gente? O que causa esse álcool superior? Que é aquela sensação horrível de cabeça pesada, de dor de cabeça, de ressaca, basicamente isso. A gente é pouco sensível para sentir álcool superior no momento em que a gente está degustando uma cerveja. A gente sente ele geralmente depois. Tem pessoas muito sensíveis que já sentem imediatamente. E isso é muito comum, e justamente é a característica delas, né? De leveduras que fazem fermentação de vinho, porque tem aquela sensação de o rosto esquentar, das orelhas esquentar, né, das bochechas ficarem vermelhas. Isso também é uma característica da presença de álcool superior. E na cerveja, como a quantidade de álcool é muito menor, 10 vezes menor do que uma bebida de vinho, né, por exemplo, de um fermentado de vinho, a gente tem uma sensação um pouco diferente, que é essa percepção de dor de cabeça, principalmente, cabeça pesada. E isso pode acontecer por quê? Geralmente, a produção de álcool superior está relacionada a altas temperaturas de fermentação. Altas temperaturas são quanto, gente? A mais do que aquela levedura que estava acostumada, a mais do que o ótimo daquela levedura. Então, quando a gente fala, ou quando vem no pacote, né? Que uma levedura, ela consegue fermentar a uma temperatura de 12 graus, é o ótimo dela. Se a gente estiver fermentando a uma temperatura de 17, 19 graus, isso pode sim acarretar em álcool superior. O grande exemplo disso é uma cold, não é uma cold IPA, é uma... É isso mesmo. Viajei aqui e pensei em outra cerveja, mas é uma cold IPA mesmo, que geralmente são fermentadas com W3470. Essa levedura, especialmente, é uma levedura para fazer lager, é uma levedura que aguenta e prefere trabalhar em baixas temperaturas. Então, o ótimo delas são na casa dos 9, 10, 12 graus no máximo. Então, trabalhar numa temperatura de 19 graus para fazer uma cerveja que é de fermentação baixa, isso pode acarretar em defeitos sensoriais. Já tive vários amigos que fizeram, que nunca encontraram nenhum problema, e eles se gabam até hoje de: Carol, eu faço uma cold IPA sem ter nenhum defeito sensorial. Faço uma New England IPA sem ter nenhum defeito sensorial, com W3470, fermentando a 19 graus. E eu fico chocada, porque tem gente que quebra a ciência, né? Mas sim, pode acontecer também. Mas o que acontece geralmente nessas cervejas? Elas são cervejas que têm uma característica de lupulagem muito alta também. Então, a gente tem esses possíveis defeitos sensoriais sendo mascarados pela percepção de lúpulo grande dentro da cerveja. Só que essa sensação de dor de cabeça, ela é muito persistente e ela não é percebida no primeiro momento, como eu falei para vocês. Então, pode sim funcionar, mas tem casos e casos. Tem que ser uma temperatura extremamente controlada para que esse defeito não aconteça. Outro fator que pode acarretar na formação de álcool superior é uma aeração inadequada, ou fazer com que a gente adicione, ou tenha algum tipo de vazamento de inserção de oxigênio após as 48 horas iniciais da cerveja.
que são aquele ponto imprescindível, que são o único ponto-chave onde a gente pode fazer uma adição de oxigênio. Após esse período, é muito prejudicial e sim pode ajudar na formação desses ácidos graxos, que eles não sejam decompostos pela célula e eles sejam lançados para o meio extracelular e assim sendo unificados com esses outros fatores de álcool, formando esse álcool superior. O outro ponto é a baixa temperatura de taxa de inóculo. Então, tem alguns estilos, por exemplo, né, várias ales, onde a temperatura ótima de fermentação é de 18, 20 graus Celsius, vocês inocularem a levedura no mosto a 10 graus, por exemplo. Isso também pode facilitar a formação de álcool superior. E o outro e maior dos fatores é a utilização de açúcares simples em altas concentrações. Eu sei, existem muitos estilos de cervejas que levam Candy Crush, que levam açúcar invertido, que levam caramelo. Isso tudo é formação de açúcar simples, só que existem leveduras também específicas que suportam esses açúcares. Leveduras normais, tradicionais, para fazer cerveja, que vocês estão acostumados e eu também, elas não resistem, gente, justamente porque o álcool se torna muito tóxico para aquela levedura e elas vão dizer que elas estão passando mal de alguma forma. Uma forma delas é produzindo álcool superior. A outra forma delas é não fermentando a tua cerveja. Isso é outro ponto. Então, podem sim acarretar alguns defeitos pela presença das leveduras. Elas são totalmente responsáveis por essa formação. E como eu soluciono? A gente entra nesse ponto principal, que é como é que tu vai solucionar isso quando tu tiver um controle efetivo de temperatura de fermentação, quando tu tiver um controle da taxa de inóculo que tu está utilizando com a temperatura do teu mosto, quando tu tiver um controle da taxa de oxigênio que tu está inserindo, da vazão de oxigenação do teu fermentador. Então, todos eles aqui são pontos de controle que servem para que tu garanta que não vai ter nenhum tipo de formação. E, principalmente, gente, não utilizem leveduras convencionais para fazer cervejas especiais, para fazer cervejas de guarda, para fazer quadruple, double, enfim, cervejas que levam um tempo maior de maturação, cervejas que levam blends de leveduras, de 2 a 3 leveduras, justamente para consumir aos poucos esses açúcares, se mesclar e conseguir suportar essa grande taxa de álcool formada por elas, e não liberar ácidos graxos em excesso, para que não tenha junção de ácido mais álcool, para formar esse álcool superior. Compreenderam? Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado da aula e terminamos o nosso módulo de On e Off Flavor. E eu espero que vocês tenham gostado desse módulo completo. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Deixem aqui embaixo nos comentários. Lembrando que eu respondo todos eles ou gravo vídeos novos. Tá bom?